Não foi abandono com drama, foi ausência com rotina. Eles estavam em casa, mas não estavam de verdade. Era o corpo presente e a alma mais fina de quem tinha outros planos que não incluíam a minha idade. Aprendi a fazer o café antes de ir pra escola. Aprendi a assinar o caderno de recado sozinho. Aprendi que perguntar não resolvia parola e que eu precisava achar meu próprio caminho. Não guardo rancor, guardo o aprendizado de quem foi obrigado a crescer antes da hora, de quem fez da solidão um aliado e de quem não esperou que ninguém fosse embora. Não foi o que eu escolhi, foi o que me formou. Não foi o que eu queria, foi o que eu recebi. E o que eu fiz com isso foi o que me transformou de filho sem amparo no homem que eu decidi. Meus pais não estavam presentes, então eu aprendi a me virar com o que tinha e com o que não tinha. Construir o que precisava sem pedir aqui, ia ser meu próprio porto em qualquer ventania. Meus pais não estavam presentes e isso doeu, mas a dor me ensinou que a presença nunca ensinaria. Aprendi que eu era mais do que o que me coube e fiz de mim mesmo a família que eu queria. Tinha dias que eu chegava em casa e não tinha ninguém. Fazia o que precisava fazer e dormia cedo. Aprendi a resolver minha conta e também a segurar o choro com um pouco de segredo. Não culpo, entendo que gente quebrada não consegue dar o que não recebeu também. Mas entender não apaga a noite mais pesada de criança que precisava e não tinha ninguém. Mas tem uma força que nasce da necessidade, que não nasce de quem foi amparado o tempo todo. É a força de quem descobriu sua própria capacidade sem ter rede, sem ter colo, sem ter modo. Essa força é minha, construída no silêncio, construída em cada problema que eu resolvi sozinho, em cada susto que eu enfrentei sem licença, em cada dia que eu abri meu próprio caminho. E hoje quando olho pra trás, sem mágoa e sem saudade, vejo que a ausência deles me deu algo raro. Uma independência que virou identidade, uma clareza que nenhuma presença teria me dado de reparo. Não vim aqui chorar pelo que não tive, vim contar o que fiz com espaço vazio. Não vim pedir que alguém entenda o que vivi, vim provar que o vazio pode virar alicerce. Porque tem gente que usa a ausência dos pais como razão pra não chegar a lugar nenhum. Eu usei como combustível e cada vez mais como prova de que eu não precisava de nenhum. Aprendi a cozinhar, a limpar, a me defender. Aprendi a tomar decisão sem pedir opinião. Aprendi a lidar com o que a vida ia trazer sem esperar que alguém me desse instrução. Não foi justo, nunca disse que foi, mas justo e real são coisas diferentes. O real é que eu cresci e o que isso me deu foi mais do que muita gente que teve pais presentes. Não foi o que eu escolhi, foi o que me formou. Não foi o que eu queria, foi o que eu recebi. E o que eu fiz com isso foi o que me transformou de filho sem amparo no homem que eu decidi. Meus pais não estavam presentes, então eu aprendi a me virar com o que tinha e com o que não tinha. Construir o que precisava sem pedir aqui, ia ser meu próprio porto em qualquer ventania. Meus pais não estavam presentes e isso doeu, mas a dor me ensinou que a presença nunca ensinaria. Aprendi que eu era mais do que o que me coube e fiz de mim mesmo a família que eu queria. Hoje quando alguém reclama de pai e mãe por detalhe, eu ouço com paciência e fico quieto no meu canto, porque eu sei o peso real do que é batalha.
sem ter ninguém pra segurar o pranto. Hoje sou presente nas vidas que eu escolhi amar, porque aprendi na ausência o que a presença significa. E juro que cada pessoa que eu decidi cuidar vai sentir o oposto do que a minha história indica. Eles não estavam, eu aprendi. Não aprendi apesar disso, aprendi por causa disso. Isso faz toda a diferença entre vítima e construção. Meus pais não estavam presentes, eu fui o meu próprio guia. Construí o que precisava com as mãos que eu tinha aqui. E o homem que eu sou hoje, a força e a alegria são resultado de cada dia que eu me virei por mim. Meus pais não estavam presentes, mas eu estou em cada escolha, em cada passo, em cada decisão. Não fui o que a ausência deles me condenou, fui que eu decidi ser. Essa minha fundação. Eles não estavam, então eu aprendi. Não foi abandono com drama, foi ausência com rotina. Eles estavam em casa, mas não estavam de verdade. Era o corpo presente, a alma mais fina de quem tinha outros planos que não incluíam a minha idade. Aprendi a fazer o café antes de ir pra escola. Aprendi a assinar o caderno de recado sozinho. Aprendi que perguntar não resolvia parola, e que eu precisava achar meu próprio caminho. Não guardo rancor, guardo o aprendizado de quem foi obrigado a crescer antes da hora, de quem fez da solidão um aliado, de quem não esperou que ninguém fosse embora. Não foi o que eu escolhi, foi o que me formou. Não foi o que eu queria, foi o que eu recebi. E o que eu fiz com isso foi o que me transformou de filho sem amparo no homem que eu decidi. Meus pais não estavam presentes, então eu aprendi a me virar com o que tinha e com o que não tinha. Construir o que precisava sem pedir aqui, e a ser meu próprio porto em qualquer ventania. Meus pais não estavam presentes e isso doeu, mas a dor me ensinou que a presença nunca ensinaria. Aprendi que eu era mais do que o que me coube, fiz de mim mesmo a família que eu queria. Tinha dias que eu chegava em casa e não tinha ninguém. Fazia o que precisava fazer e dormia cedo. Aprendi a resolver minha conta e também a segurar o choro com um pouco de segredo. Não culpo, entendo que gente quebrada não consegue dar o que não recebeu também. Mas entender não apaga a noite mais pesada de criança que precisava e não tinha ninguém. Mas tem uma força que nasce da necessidade, que não nasce de quem foi amparado o tempo todo. É a força de quem descobriu sua própria capacidade, sem ter rede, sem ter colo, sem ter modo. Essa força é minha, construída no silêncio, construída em cada problema que eu resolvi sozinho, em cada susto que eu enfrentei sem licença, em cada dia que eu abri meu próprio caminho. E hoje quando olho pra trás, sem mágoa e sem saudade, vejo que a ausência deles me deu algo raro. Uma independência que virou identidade, uma clareza que nenhuma presença teria me dado de reparo. Não vim aqui chorar pelo que não tive,
Vim contar o que fiz com espaço vazio. Não vim pedir que alguém entenda o que vivi. Vim provar que o vazio pode virar alicerce, porque tem gente que usa a ausência dos pais como razão pra não chegar a lugar nenhum. Eu usei como combustível e cada vez mais como prova de que eu não precisava de nenhum. Aprendi a cozinhar, a limpar, a me defender. Aprendi a tomar decisão sem pedir opinião. Aprendi a lidar com o que a vida ia trazer, sem esperar que alguém me desse instrução. Não foi justo, nunca disse que foi, mas justo e real são coisas diferentes. O real é que eu cresci e o que isso me deu foi mais do que muita gente que teve paz presente. Não foi o que eu escolhi, foi o que me formou. Não foi o que eu queria, foi o que eu recebi. E o que eu fiz com isso foi o que me transformou de filho sem amparo. No nome em que eu decidi, meus pais não estavam presentes. Então eu aprendi a me virar com o que tinha e com o que não tinha. Construir o que precisava sem pedir aqui. Ia ser meu próprio porto em qualquer ventania. Meus pais não estavam presentes e isso doeu, mas a dor me ensinou que a presença nunca ensinaria. Aprendi que eu era mais do que o que me coube. Fiz de mim mesmo a família que eu queria. Hoje quando alguém reclama de pai e mãe por detalhe, eu ouço com paciência e fico quieto no meu canto, porque eu sei o peso real do que é batalha, sem ter ninguém pra segurar o pranto. Hoje sou presente nas vidas que eu escolhi amar, porque aprendi na ausência o que a presença significa. E juro que cada pessoa que eu decidi cuidar vai sentir o oposto do que a minha história indica. Eles não estavam, e eu aprendi. Não aprendi apesar disso, aprendi por causa disso. Isso faz toda a diferença entre vítima e construção. Meus pais não estavam presentes, eu fui o meu próprio guia. Construí o que precisava com as mãos que eu tinha aqui. O homem que eu sou hoje, a força e a alegria são resultado de cada dia que eu me virei por mim. Meus pais não estavam presentes, mas eu estou em cada escolha, em cada passo, em cada decisão. Não fui o que a ausência deles me condenou, fui que eu decidi ser, e essa é minha fundação. Eles não estavam, então eu aprendi